Está no ar mais um TV Pet Show, um programa feito para os apaixonados por animais. E o programa de hoje está espetacular. Dá só uma olhadinha no que a gente preparou. Vamos falar sobre o método do adestramento positivo para cães. E o Dr. Bruno Pessoa fala sobre as curiosidades do Saruê. E ainda tem Meu Pet é Lindo. Não sai daí, daqui a pouquinho. Apoio Cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na OptiVet, o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é OptiVet. Gente, eu estou aqui com a Juliana Moraes, que é adestradora de cães. Tudo bem, Juliana? Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Olha, o prazer é todo nosso. Eu já estou encantada com o trabalho dela, porque realmente é um trabalho diferenciado, foge de tudo aquilo que a gente pensa durante esses anos todos de adestramento, né? Sim, é muito diferente essa inovação que está chegando, né? Na verdade, tem uma galera que já vem fazendo parte desse movimento, que é o adestramento positivo, e é muito bom poder ter essa oportunidade de estar aqui para levar esse conhecimento para mais pessoas, né? Para que mais pessoas entendam a importância disso na vida dos seus cães. Juliana, fala pra gente qual é a importância de adestrar. Acho que muita gente que pensa em casa, pra que adestrar só pra obedecer meus comandos? E não é isso, vai muito além disso, né? Sim, vai muito além. Tem muita gente ainda que acha que o adestramento eu só vou ensinar o cachorro a dar patinha, a deitar, a rolar, só truquinho fofo, mas o adestramento ele vai muito além de todas essas questões, né? Principalmente essa questão do adestramento positivo, que a gente está sempre priorizando o bem-estar do cachorro com a família, né? Então, assim, não é aquela ideia de que eu vou adestrar meu cachorro, ele vai ser um robô, vai ser um cachorro de circo, a gente escuta muito isso, né? Só que não é assim, porque o adestramento ele entra para facilitar a comunicação do cachorro com a família, que hoje em dia o cachorro está muito dentro da nossa rotina, né? Tá dentro da nossa casa, dorme no nosso quarto, na nossa cama. Então, assim, por que não facilitar essa comunicação, né? E entender também as necessidades da espécie, porque apesar dele estar dentro da nossa casa, é uma espécie diferente. Então, assim, ele tem necessidade diferente da nossa, ele se comunica diferente da gente. Então, a gente entendendo um pouco mais sobre isso, a gente consegue dar mais qualidade de vida para esse cachorro. E não deixando de tê-lo aqui perto, né? De tê-lo dentro da casa. Então, essa é a importância do adestramento, né? Do adestramento positivo, de priorizar o bem-estar para ambas as partes, tutores e cachorros. Explica para o pessoal que está em casa, assim, que me fez entender qual é a diferença do adestramento positivo, que é um adestramento mais moderno, que prioriza o entendimento do cachorro, para o adestramento de antigamente. Tá, vamos falar um pouco desse tema polêmico. Então, o adestramento positivo é um adestramento baseado na ciência do aprendizado. Então, assim, é um adestramento que ele é livre de coerção, livre de dor, livre de medo. Eu não vou querer que o cachorro faça algo que eu quero baseado em dor, ou então em assustar o cachorro. Esses métodos, eles fazem parte de um adestramento tradicional que era feito há muito tempo atrás. Infelizmente, hoje em dia ainda tem bastante aí, né? Que eles tentam vamos falar, coagir mesmo o cachorro a exercer comportamento. Ele faz obrigado, né? Isso, exatamente. Com o uso de ferramentas que causam dor, que inclusive tem pesquisas hoje que comprovam que essas ferramentas, e uma delas é o enforcador, que por aí tá cheio de nome bonitinho, mas eles causam todas as mesmas questões. Então, ele causa dor no cachorro com base no que o próprio nome diz, né? Enforcador. Então, ele enforca e traz dor. Então, baseado nessa ferramenta, o adestramento tradicional, ele consegue com que o cachorro não puxe no passeio, com que o cachorro sente, com que o cachorro não lata para outro cão, entende? Então, assim, esse tipo de adestramento trabalhava dessa forma.
Então, essa é a diferença. O adestramento positivo, não. A gente trabalha na mudança de emoções, a gente trabalha com sensibilização sistemática. Como eu já falei antes, a gente trabalha baseado no... A Bela aqui querendo participar. Vamos falar de ti, velho. Já, Bela, vem cá. Vamos aproveitar e vamos já falar como a Bela entrou na tua vida, porque foi ela que te fez seguir a profissão de adestrar, né? Como conta, a Bela é surda, né? Isso, a Bela é uma dálmata de 4 anos, uma dálmata surda, ela nasceu assim, é genética. O dálmata, ele é uma raça com o índice mais alto para a surdez hoje. Por que é? Eu não sabia desse detalhe. Então, tem um gene associado com a pelagem branca que traz esse... Olha, querendo assaltar a pesquisa. Que traz esse gene da surdez junto. Então, assim, E o dálmata, né, por conta da pelagem, das cruzes, antigamente tinha muito isso, de que quanto mais branco, mais bonito era o dálmata. Então, assim, isso foi ficando mais forte e aí junto com isso veio essa consequência, né? Então, mais dálmatas começaram a ter mais essa questão da surdez. A surdez bilateral, né, que é totalmente surdo, mas também tem a surdez unilateral, que quando eles ouvem só de um lado, né? Então foi a Bela chegando na tua vida que te fez procurar o adestramento. Isso, exatamente. A Bela chegou para mim com 2 meses e eu também, assim como a maioria dos tutores, peguei a Bela nessa intenção de ter um pet dentro da minha casa, de ter um cachorro para chamar de meu, né? E aí eu comecei a pesquisar como educar, como fazer com que ela fizesse xixi no local certo, onde eu queria, esse tipo de demanda. E aí eu fui investigando, comecei a perceber que ela não atendia quando eu chamava. Geralmente os cães surdos, eles têm um sono muito profundo, então hoje em dia eu posso chegar em casa, bato porta, entro com o carro, faço tudo. Se ela estiver dormindo profundamente, nada acontece, ela continua lá. E aí tem um teste clínico mesmo, que você consegue fazer esse diagnóstico da surdez, mas no caso dela e no caso de muitos outros cães, você consegue também ter esse diagnóstico por testes caseiros, tipo isso, o cachorro tá lá dormindo, você bate panela, bate palma, chama, grita perto, bota som de corneta no ouvido, o cachorro não se mexe. Gente, o papo tá tão bom, eu ainda tenho tantas dúvidas sobre o adestramento positivo, sobre a Bela, que nós vamos dar um intervalo e voltamos já já. A minha pet dica de hoje, para quem tem cachorro grande, é não deixar esse animal em piso liso, tá bom? A grande maioria aqui em Fortaleza dos animais que vivem em piso liso vão ter displasia coxofemoral e complicações cirúrgicas futuramente. Isso é com certeza. Estamos de volta com a Juliana Moraes, que é adestradora de cães, e a Bela, que está roubando a cena aqui dessa matéria, que foi justamente ela que te fez entrar nessa profissão, né, Juliana? E agora vamos falar, a Bela é surda, para quem não acompanhou o primeiro bloco, e como é a diferença de adestrar um cão surdo? Então, o cão surdo, ele tem a mesma possibilidade de aprendizado de um cão ouvinte. O que vai ser diferente é a forma que eu vou me comunicar com ele, mas ele aprende igual, não tem diferença sobre essa questão. O que vai mudar, como eu falei, é a comunicação, né, que eu vou criar para poder me comunicar com ele. Então, com o cão ouvinte, eu uso senta, dica verbal, eu uso vem, dica verbal, fica, tudo falado. Então, assim, com o cão surdo, eu vou ter que estruturar tudo isso em gesto. Mas a possibilidade de aprendizado é a mesma, né? O que eu vou tentar garantir, que eu acho muito importante na comunicação com o cão surdo, é um bom vínculo com o tutor e que ele tenha um bom vem, né? Que ele responda. E isso eu acho que para qualquer cão, assim, que ele tenha um bom vem, é um comportamento de segurança. Mas para o cão surdo, para que ele, por exemplo, tenha liberdade com segurança, que eu consiga soltar ele num ambiente tranquilo e ele volte para mim, eu preciso garantir que ele tenha um treino de vínculo muito bom e um vem também, um vem gestual, a mãozinha mesmo.
No adestramento convencional, as pessoas dizem, até na internet mesmo, se você procurar, a partir dos 6 meses é a idade ideal para começar. Isso é verdade ou é mito? Então, esse é mais um mito que a gente precisa quebrar. O cachorro, ele está aprendendo ali desde o 15º dia de vida, com os estímulos que estão em volta dele. A partir do momento que o cachorro chega na sua casa, ele já está aprendendo. Eu costumo falar para os meus clientes que se você não está treinando seu cachorro, com certeza ele está ali treinando. Porque eles aprendem muito, muito rápido, muito fácil. Então, se você faz uma coisa, se você dá comida, por exemplo, à mesa para o cachorro uma vez, ele vai associar que todas as vezes ele vai receber aquela comidinha e aí ele vai começar a criar estratégias para ganhar aquela comida. Tipo, dar uma patinha, fazer uma coisinha. Então, assim, essa questão dos 6 meses está muito associada à questão do uso da força, que a gente falou, né, no bloco passado. Então, assim, a partir dos 6 meses, o cachorro está mais resistente para aguentar trancos, vamos colocar assim, para não usar um termo mais pesado, né? Então, com o uso da força, realmente, a partir dos 6 meses, o cachorro tem menos possibilidade de lesão, né, do que um filhote de 2. Mas o ideal é que o adestramento ele comece a partir do momento que o cachorro chegue, porque aí a gente vai conseguir construir uma comunicação clara, uma comunicação eficaz entre o tutor e o cachorro, trabalhar todas as demandas de filhote, mordida, educação sanitária, passeio, deixar tudo redondinho para que ele tenha uma vida adulta muito tranquila, né? E que a comunicação seja sempre muito boa entre a família e o cachorro. A gente falou da idade mínima. Existe uma idade máxima? Se eu adoto um cãozinho idoso, eu tenho como trabalhar um certo tipo de adestramento com ele? Tem sim. Então, assim, os cães, eles estão ali aprendendo o tempo todo. A gente costuma falar, de forma empírica ainda, que o cachorro, ele vai ser como se fosse uma eterna criança de 2 anos. Então, assim, eles têm muita... Eu tenho um cliente de 9 anos, de 7 anos, que já estão entrando ali na fase sênior, né, que a gente chama do cão. E eles têm a mesma possibilidade de aprendizado. O que pode acontecer é, tipo, do ritmo ser um pouco diferente, de você precisar fazer algumas adaptações, mas a possibilidade de aprendizado é a mesma e dá sim para adestrar um cão idoso. Eu percebi durante essa matéria, a questão do adestramento positivo, que eu acho que o ponto principal é respeitar e entender o cachorro. E eu acho que isso faz com que aproxime mais do tutor. Eu tô errado ou é mais ou menos por esse caminho? Não, é exatamente por esse caminho, né? Então, o cachorro hoje, ele tá muito dentro da nossa casa, fazendo parte da nossa rotina. E o adestramento positivo, ele tá aí para facilitar isso, né? E eu acho que um ponto importante dentro disso é a gente entender o cão enquanto espécie diferente. Né? Às vezes acontece muito e isso gera muitos problemas quando a gente quer transmitir para o cachorro emoções e coisas nossas, de humano, e o cachorro não é assim. Então, eu acho que partindo desse primeiro ponto de que o cachorro ele é de uma espécie diferente, ele tem necessidades diferentes, ele se comunica de uma forma diferente, o cachorro ele não entende, por exemplo, a nossa conversação, né? Tipo, fulaninho, agora eu vou fazer isso aqui e tal, assim, ele não vai entender isso, mas eu acredito que partindo desse ponto, né, do tutor entender que são espécies diferentes e a comunicação precisa estar alinhada, por isso a qualidade de vida ela acontece muito mais fluida, né? Pode ser muito, muito melhor para ambas as partes. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu nem sei se você vai querer responder, mas como é que eu, como tutora, vou reconhecer que um adestrador faz esse tipo de adestramento, com esse respeito, adestramento positivo? Como é que eu vou saber se eu vou estar contratando uma pessoa boa para o meu cachorro ou que não vai causar trauma? Então, esse é um ponto muito importante, que vocês precisam ficar muito atentos, vocês aí de casa. Prestar bastante atenção em como o adestrador ele se identifica, observar os métodos que ele vai querer usar de aprendizado com o seu cachorro, se ele vai falar em ferramentas que causam dor, por exemplo, isso é um ponto para identificar, se ele vai querer usar algum método que deixe o cachorro desconfortável, um cutucão, fazer barulho com latinha, às vezes até um psiu, sabe, ou um não, ele, dependendo da forma que ele te propõe, tá sendo bem ruim ali para o cachorro.
Juliana, muitíssimo obrigada, mas antes de encerrar, você precisa deixar suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho, quem quiser te contratar, porque eu acho que vale muito a pena. É uma coisa diferenciada que eu estou encantada. Ah, obrigada. Então, pessoal, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre adestramento positivo, conhecer um pouco mais do meu trabalho, meu Instagram profissional é o Legado Cão. Lá você consegue entender um pouco mais, conhecer mais do meu trabalho e encontra todos os meus contatos, WhatsApp, direct, pode falar tudo por lá. Mais uma vez, obrigada, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, foi um prazer. Bom, pessoal, a minha pet dica de hoje para você que está querendo adestrar o seu cachorro é que você procure um profissional positivo, tá? E hoje vamos falar da parceria com a OptiVet que o Instituto ProSilvestre mantém. Falar da OptiVet assim, é uma honra porque assim, nós temos uma profissional assim, incrível, que é a doutora Misa, que trata da oftalmologia dos animais domésticos aqui no estado do Ceará. Ela é uma referência. Fora isso também, a doutora Missa começou a trabalhar agora com os animais silvestres, então assim, ela está atendendo papagaios, serpentes, caçacos também, então assim, está tendo todo o desenvolvimento da oftalmologia para os animais silvestres. Fora que a OptiVet também tem o quê? Nós temos os maiores, assim, a questão de exames de tomografia computadorizada, então assim, é uma equipe de excelência profissional dentro do estado do Ceará que está fazendo a diferença assim, tanto para os animais pets domésticos, como os cães e gatos, como também para os animais silvestres. Então assim, está precisando daquela consulta oftálmica ou de algum exame mais específico? Vá à OptiVet. Gente, eu estou aqui com o Dr. Bruno Pessoa, médico veterinário, presidente do Instituto ProSilvestre. Tudo bem, doutor? Tudo em paz, Catuxa. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu sei que o seu tempo é muito corrido, do trabalho maravilhoso que você faz, que nós somos fãs. O Instituto ProSilvestre é assim, é algo que realmente faz a diferença, né, na vida dos animais silvestres. Faz a diferença, mas assim, a gente que fica assim, muito honrado de estar aqui no TV Pet Show, porque assim, falar de animal silvestre sempre assim, há várias lacunas de informações, né? Como fazer, como agir, quem são, então assim, sempre que a gente tem uma oportunidade de falar um pouco sobre eles, é muito valioso para o Instituto. E hoje nós vamos falar de um animal que é até para a gente conscientizar as pessoas, né, para deixá-lo em paz e seguir sua vida, que é o saruê. Primeiro fala para a gente o que é o saruê, doutor. Vamos lá. Saruê, caçaco, timbu, né? Ele é um marsupial. Começa por aí a diferença, que ele não é uma ratazana. O que seria um marsupial, Bruno? Seriam os indivíduos que nascem neonatos bem precoces, às vezes com os órgãos não tão desenvolvidos, né, menos posteriores, e a partir do momento que ele nasce, ele vai lá para o marsúpio. O que seria esse marsúpio, Bruno? É tipo uma bolsa que fica na região do ventre do animal, e a partir do momento que ele nasce, ele vai para lá e começa a fazer a lactação, e começa a desenvolver os órgãos, começa a desenvolver a pele. Então, o desenvolvimento dele maior não se dá através da gestação, vai se dar no marsúpio, depois que nasce. Da bolsinha Isso. da mãe. Olha só a informação, geralmente eles nascem com 9 milímetros. Olha o tamanhozinho que ele nasce, vai escorregando até chegar no marsúpio, começa a se amamentar para se desenvolver. E é por isso que você não deve de jeito nenhum fazer mal às mães, né? Não, elas são essenciais, porque eles geralmente ficam em torno até de 90 dias, 70 dias, lá naquela região do marsúpio, para depois ir para a região do dorso da mãe e vai ficar até os 120 dias, para depois ele realmente sair, começar a forragear sozinho, e ele é considerado naturalmente sexual, adulto já, a partir dos 200 dias. Então, assim, ele precisa desse desenvolvimento todo, conjuntamente com a mãe, há muito tempo. Como a natureza é perfeita, Perfeita. Né? Agora me diz assim, as características, para eu olhar, eu sei que isso aqui é um saruê, como é que eu identifico? Vamos lá para o saruê. Primeiro ele vai ter aquele rabo que ele não vai ter a questão do pelo, né? Ele é um rabo desnudo, né? E aí um rabo bem gigante, então assim, em proporção do tamanho dele. Outra coisa, ele tem na questão do rabo dele, ele é um rabo prênsil, igual dos macacos pregos, que conseguem fazer aquela preensão, então tem essa questão da prensibilidade desse rato. E a questão do focinho dele, que é mais alongado, e as orelhinhas dele, que são assim, elas são sem pelo também, e elas são bem arredondadas, que a gente consegue ver, logicamente que não é um rato. E outra coisa, o tamanho dele, o porte dele é maior do que uma ratazana. Então, assim, todos esses fatores fazem com que a gente consiga extinguir. E a pelagem dele que é em torno de preto com branco, essa coloraçãozinha que faz essa nossa diferença na questão da identificação. Aí, doutor, eles são agressivos, caso a gente encontre com eles, ou não atacam, não? Vamos lá.
ele é como todo qualquer animal silvestre. Se a gente vai tentar um contato, então assim, ele vai fugir do ser humano e a defesa às vezes pode ser um ataque. Então assim, por isso que a gente não pode estar manuseando esses animais. Viu um caçaco, um saruê, ou da questão do timbu, no quintal da sua casa, no muro, passando, é só deixar ele seguir lá o percurso dele, que naturalmente ele vai seguir. Ele está procurando se alimentar, está naquela região, e depois ele segue o caminho dele. Então o lance é, encontrou, não mexe, Não deixa. mexe. E não faz mal, gente, por favor. Não faz mal. Outra coisa, gente, o que é que ele faz também? Ele controla carrapato, que ele come muitos carrapatos, ele controla escorpião, porque ele é imune à peçonha do escorpião, a cobras também, como cascavéis, jararacas. Então, todo esse material que ele é realmente imune à peçonha, ele vai se alimentar desses indivíduos e não vai sofrer o quê? Com a peçonha se eles forem picados por esses animais peçonhentos. Doutor, não pode ser domesticado, né? Diante de tudo isso, só para deixar muito claro. Ele é um animal silvestre, assim, o que acontece às vezes, Catuxa? Tem muito acidente, às vezes, com questão de animais domésticos, infelizmente. O cachorro que ataca muitas mães, ou então atropelamento, ou até mesmo o próprio ser humano. Vê aquele animal passando, aí como as mães, às vezes, carregam os filhotes no dorso, ela fica muito mais lentinha, então vem o ser humano, às vezes, acaba lesionando, né? Às vezes, infelizmente, jogando póllen nesses indivíduos. E acabam indo a óbito, e esses filhotes precisam desse cuidado. O que acontece? Então, assim, quando vê esses animais, se deixar eles passarem e percorrer, tá de boa, tranquilo, percorreu, siga a natureza, tem esse controle todo dessas, digamos, pragas que podem existir, pode atacar na sua casa. A gente sabe que em Fortaleza tem muito acidente com questão de escorpião, né? Então, assim, ele faz esse controle lá no ambiente. Então, assim, é essencial que esses indivíduos possam coexistir com a gente. Pergunta, doutor. É a espécie que solta um cheirinho não muito agradável? Eu tô confundindo. Não, Muita gente faz essa muita pergunta. gente confunde, porque assim, confunde com o nome popular, que é gambá. O gambá norte-americano, realmente, ele vai ter nas glândulas anais dele, ele vai soltar uma substância na hora de fugir, que é bem fétida, mas os nossos gambás aqui não tem. Nós temos uma espécie próxima, que é o jaritataca, que também ocorre na região do Nordeste, que tem uma pouca semelhança daquele animal preto, aquele rabo mais felpudo, aquela lista branca, que faz solta essa substância na questão da defesa. Mas os nossos gambás estão aqui, os nossos saruês, os tibuns, eles não fazem essa expressão dessa substância, né, fétida. E uma curiosidade, vocês já cuidaram, já reabilitaram os saruês aqui? Já. E assim, a gente reabilita muito, Catuxa, porque, como eu falei, às vezes eles são muito o quê? Eles sofrem os acidentes, tanto com a questão do homem, quanto a questão de animais domésticos. Então, assim, quando a mãe vai a óbito, a gente tem um parceiro muito bacana, que é um biólogo, que é chamado Mosquito, e esse biólogo faz essa reabilitação desses saruês. Nós temos duas espécies que ocorrem aqui no estado do Ceará, que é o Didelphis marsupialis, que é o gambá comum, e o Didelphis albiventris, que é o gambá de orelha branca. Então, quando tem esses acidentes, geralmente a gente encaminha para esse biólogo pequenininho, às vezes com os olhinhos fechados ainda, tem toda a chance, mas é muito dificultoso. Por quê? Porque a questão de colocar a amamentação para ele é num scalpzinho que a gente acaba improvisando para colocar, tem que fazer aquela massagenzinha para poder induzir a questão da urina, da defecação, tem que manter aquecido, então assim, é um trabalho assim muito grande. Que seria muito mais fácil se tivesse deixado a mãe lá para cuidar. Mas eu diria que a gente já, nesse período de quase 3 anos de ProSilvestre, eu acho que a gente já salvou, se duvidar, Catuxa, mais de 100 caçaquinhas. Oh, Deus, que coisa linda. É por isso que eu admiro tanto vocês. Olha aí, o papo é tão bom que o Hélio já falou ali que tá acabando. Mas eu gostaria muito que você voltasse mais vezes para falar de mais espécies, principalmente para conscientizar as pessoas, né? Para não fazer mal, para não mexer. Às vezes as pessoas não querem nem fazer mal, mas vão lá mexer e acabam fazendo algo errado. Fazendo então, algo errado. Agradeço muito, Catuxa, pelo convite. Falar sobre saruê é sempre muito gratificante. Quando os seres humanos acabam pegando e acabam criando eles em casa de forma errônea, acabam fazendo alimentação errada, é um animal que engorda muito, é um animal que vai ter muitos problemas na fisiologia dele. Então, assim, é evitar realmente com que tenha esse contato, tenha esse trabalho com esse animal, chama os órgãos ambientais, chama o Instituto ProSilvestre, que a gente faz o encaminhamento, a reabilitação desse animal, e o saruê segue aí nesse universo do estado do Ceará. Bom, doutor, obrigada mais uma vez. Antes de encerrar, por favor, fale suas redes sociais e do Instituto também, para quem puder acompanhar o trabalho de vocês. Muito obrigado, Catuxa, mais uma vez. A rede social é o Instituto ProSilvestre, né? Nós estamos no Instagram lá, então assim, nós temos todas as ações que o Instituto faz, de reabilitação, de soltura, de resgate, junto com o IBAMA, SEMAR, CEP, então assim, é um trabalho bem direcionado e técnico, que está dando assim uma oportunidade para os animais silvestres aqui do estado do Ceará. Obrigada, doutor. Obrigado. Minha pet dica hoje é: vamos conviver com os saruês, com os caçacos. Quando as mamães passarem com seus filhotes no dorso, deixa passar, deixa viver. Esses animais são essenciais para manter o quê? Para manter as pragas e a questão dos insetos, a questão dos animais peçonhentos na sua circunvizinhança.
avisei que o programa de hoje estava um espetáculo, né? É uma pena que tudo que é bom dura pouco, mas não sai daí, porque ainda vou deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? É só entrar em contato com a gente aqui nas nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é a coisa mais linda, faz uma foto ou vídeo e envia aqui no nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show na TV Ceará? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Ou então já posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e não esqueça, TV Pet Show, onde seu pet é uma estrela. Até semana que vem. Apoio Cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na OptiVet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é OptiVet.